Olá, salve galera, tudo bem? A aula de hoje é sobre geometria analítica. A geometria analítica é a parte da geometria que relaciona a geometria e suas representações algébricas. Está mais relacionada à parte da álgebra. Tem a geometria que trata mais de medidas, mas essa parte aqui é uma parte que relaciona a parte algébrica, né, da geometria, as estruturas algébricas. Então, a gente vai começar aqui pelo estudo da reta, né? Bem, primeiramente, reta. Para se definir uma reta, a gente precisa de dois pontos, né? Porque um ponto só, por um ponto, passa infinitas retas, né? Não tem como definir uma reta sem ter dois pontos. Então, o primeiro conceito, a primeira ideia que a gente tem que ter da reta é que para se definir uma reta, tem que haver dois pontos, né? Porque, ó, por uma reta tem lá aquele postulado, né? Um postulado que fala, por um ponto passa infinitas retas. Então, pode, por esse ponto aqui, ó, pode passar, né, infinitas retas, né? Então, mas para que eu defina essa reta, eu vou ter que ter, né, dois pontos. Tem um pontinho aqui, tem outro ponto, aí sim eu consigo, né, definir minha reta, né? Vamos supor que essa reta é a reta T, né? Aí tem um pontinho. Se eu relacionar, né, colocar aqui de O, S, O, A, B, né? Então, para que eu defina essa reta, só eu ligar os dois pontos, né, definir a minha reta. Ou seja, para que se defina uma reta, é preciso de pelo menos dois pontos para se definir essa reta. Tá? E aqui eu trouxe aqui para vocês, né, essa reta aqui representando a reta dos reais, né? Numerei aqui de uma em uma unidade, né? A reta dos reais é um conjunto infinito de números, né? De pontos aqui, ó, negativo e positivo. Digamos que eu marco aqui, ó, um ponto A aqui e aqui um ponto B aqui, tá? E aí, logo surge a ideia da distância, né? A distância entre dois pontos que a gente vai analisar ali, né? Lembrando aqui, ó, pessoal, que o ponto a gente marca aqui, ó, com letra maiúscula, né? E aqui, cada número real aqui, ó, representado na reta, a gente chama de abscissa. Esse aqui, né, é uma análise, né, preliminar que a gente está fazendo aí de distância sobre um eixo, entendeu? Que depois a gente vai analisar aqui no sistema cartesiano. Então, ó, quando a gente está falando de distância, né, entre dois pontos e um eixo, basta a gente fazer a diferença, né, entre os pontos. Ou seja, a distância de A até B é a diferença entre eles, ó, 4, né? Como que assim? Igual, eu vou colocar aqui embaixo aqui, ó, igual, a distância é igual. 4, aqui, ó, menos, aqui eu tenho menos 2, menos 2. Ou seja, igual 4. Menos com menos, mais, então mais 2. Então essa distância é igual a 6, né? Então a distância, quando a gente está falando, né, de distância entre dois pontos sob um eixo, né? Nesse caso aqui eu peguei a reta X aqui representando a reta dos reais, e aqui podia ser qualquer número real, aí não importa, é a diferença. Na verdade, para ser mais exato, seria o módulo da diferença. Por quê? Módulo da diferença. Porque se der negativo, distância é sempre positivo. Então, se der negativo, a gente sabe que não é distância negativa. Então, é sempre positivo. Distância, área, tudo isso é positivo. Então, sempre quando a gente for no conceito de área e distância, a gente coloca no módulo. O módulo é que representa que aquela grandeza é positiva. Entendeu? Então, aqui, de modo geral, né? Ou seja, a distância
entre dois pontos é dado pela diferença. Nesse caso aqui, ó, se a gente for contar, né, aqui está valendo cada um uma unidade, né? Vou contar do menos 2 até o 4, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades, né? Tá lá. Bom, de modo geral, ó, como que fica, né? É uma forma genérica. Fica aqui a distância de A até B é igual ao x do A, ó, aqui é o x, aqui o x do A e aqui o x do B, x do B aqui. Então, é a diferença entre eles, ó, o B menos, na verdade, eu vou colocar aqui letra minúscula, né, porque é a abscissa menos o A, letra minúscula. Aqui porque, é como eu falei, ó, a abscissa, né, cada número real a gente chama de abscissa, né, e representa com letra minúscula, quando a gente for representar de forma genérica. Então se representa com letra minúscula. Por quê? Para diferenciar. Que quando, como eu disse, a gente representa com letra minúscula. E quando a gente for representar abscissa com letra, a gente representa com letra minúscula. Então B menos A. A abscissa B menos a abscissa A, né, que é um ponto genérico, né? Se eu chamasse aqui de A, ó, e aqui de B minúsculo, abscissa, né? Então, B menos o A é dado, a distância é dada por essa diferença. Bem, então, ó, de forma geral, fica assim, ó. A distância entre AB é igual ao x do B menos o x do A, no módulo, né? Porque, como eu disse, né, o módulo para dizer que essa distância é sempre positiva. Então, beleza. A distância sobre o eixo é isso daí. É o módulo da diferença entre os dois pontos. E aí a gente vai fazer uma análise aqui, distância entre dois pontos no sistema cartesiano. Olha, primeira situação que eu tenho aqui, ó, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Bom, então se essa reta minha, se essa distância aqui, né, se ela é paralela ao eixo dos eixos das abscissas, então eu vou ter que a distância, né, essa distância aqui, ó, entre A e B, vamos colocar aqui ponto A aqui, ó, A, B, vou colocar o ponto B aqui, então. A distância entre A e B é dada pela diferença. Distância igual a B menos A. No módulo, né? Como eu disse. Então, eu fazendo a diferença aqui, ó. Aqui dá pra gente ver aqui, né? Vamos contar aqui, ó. Dois, né? Aqui é o 0.0. 1, 2, 3, 4. Então, essa distância aqui é 4. Tá? Então, simples assim. Então, porque ela é igual a do eixo, né? Ele é paralelo ao eixo x. Então, essa distância aqui, ó, do 2 até o menos 2 é 4. Se ela é paralela, essa distância é igual a essa. Então, aqui essa distância de A até B é 4 também. Do mesmo modo aqui, ó, note que aqui também, ó, outra observação que eu quero fazer, ó, note aqui, ó, que o y aqui, ó, aqui é o y, né? E aqui é o x, ó. Então, ó, note que quando ele for paralelo ao eixo das abscissas, ó, o meu y é igual, ó, eu tenho 3 aqui, né, de ordenada, e tem minha ordenada 3 aqui também, né? Tá na mesma ordenada. Aqui, a situação é diferente aqui, ó. Aqui eu tenho esse ponto 1 e 1, né, chamado de ponto A. E aqui eu tenho esse ponto aqui, ó, o x é 1, esse ponto B aqui, o x é 1 e o y é 3. Tá? Aqui, ó, a minha abscissa é 1 e 1. As abscissas são iguais. Então esse
essa reta aqui, ó, esse segmento, ele é paralelo, né? Vamos dizer que AB é paralelo ao eixo Y, tá? Aqui nesse caso aqui, AB é paralelo ao eixo X, é paralelo a X, né? Nesse caso o eixo paralelo a X e esse aqui paralelo a Y. Se ele é paralelo a Y, essa distância aqui é a diferença, 3, né? É igual ao B, distância de AB, né? É igual a B menos A, tá? Que é igual, ó, o B é 3, né? E o A é 1. Então, 3 menos 1 igual a 2. Né? A distância aqui, né? A distância aqui é 2 mesmo, ó. 3 menos 1. Então, a distância sobre um eixo, né? É a diferença. Como ela é paralela ao eixo, né? Paralelo ao eixo Y, então é dado só pela diferença, P menos A. Tá? Mas a gente pode ter uma situação assim, ó, né? Seria aqui uma terceira situação, aqui, ó, em que ele não é, ó, tá vendo aqui, o meu AB, ele não é paralelo nem ao eixo das abscissas aqui, e nem ao eixo das ordenadas, ó, ele tá transversal aqui, né? Tá? Ele não é paralelo nem ao eixo X, não ao eixo Y. Aí o que acontece? Como que a gente faz aí pra gente achar essa distância? Se a gente for ver que esse segmento aqui, ó, AC, que ele é paralelo ao eixo, aqui também, ó, eu tenho esse eixo aqui paralelo, né? Porque está na mesma abscissa, a abscissa 4 lá. Né? Esse ponto aqui seria o 4, né? É 4, 5, né? Esse aqui é 4, 5, tá? No ponto 4, 5. Esse aqui é 4, 1, tá? Na mesma abscissa lá. Então, ó, note que aqui a gente formou um triângulo retângulo. E no triângulo retângulo, o que é que a gente faz? Para a gente achar a distância de AB, é só aplicar lá o famoso teorema de Pitágoras, né? Muito conhecido, né? E aí que a gente consegue achar essa distância. Vamos ver lá, ó. Aqui, ó, qual que é essa distância? É o C, né? C menos o A. Ou seja, 4 menos 1 igual a 3. Então, essa distância aqui é 3. Então, tá aqui. Aqui a distância então, é 5 menos 1. 5, né? 5 menos é 4. E aí, aplicando Pitágoras, D ao quadrado, né? Ao quadrado da hipotenusa, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é o que fala o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aqui eu tenho o cateto 4 e o cateto 3. Então, o quadrado da hipotenusa é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 4 ao quadrado é 16, mais 3 ao quadrado é 9. D ao quadrado é igual a 16 mais 9 é 25. Né? E o meu D, finalmente, é igual a raiz quadrada de 25, né? Tá ao quadrado, passa para o outro lado, raiz quadrada. Raiz quadrada de 25. E raiz quadrada de 25 é 5. Então, o meu D é 5. Tá? Recapitulando, distância entre dois pontos, para se definir uma reta, eu preciso ter pelo menos dois pontos, entendeu? E a distância entre dois pontos sobre um eixo é a diferença entre eles, um ponto menos o outro, ou seja, P menos o A, nesse caso aqui, né? Aqui, de modo genérico, fica o x do B menos o x do A no módulo, beleza? Eu volto com vocês aqui para fazer uma demonstração aí e a gente fazer alguns exercícios. Valeu?